Alimento matinal. Convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez conosco no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, que nos diz o texto sagrado. O jovem rico, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não desfraudarás alguém e honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tu tens e dai-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Este texto em apreço que acabamos de ler nos deixa muitas lições quando o Senhor Jesus trata aquele jovem, aquele moço que desejava herdar a vida eterna. Este foi o motivo pelo qual ele procurou Jesus. Ele era uma boa pessoa, porque como nos mostra o texto sagrado, quando o Senhor Jesus fala sobre os mandamentos, ele diz que guarda desde a sua mocidade. Não adultera, não mata, não furta, não dá falso testemunho, não desfrauda ninguém e honra o pai e a mãe. E mesmo sendo uma boa pessoa, amando ao próximo, honrando o pai e a mãe, ele ainda sentia um vazio dentro de si. Porque quando ele se dirige ao mestre, ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E neste primeiro momento dessa passagem, nós podemos observar que não é necessário ser suficientemente bom para herdar a vida eterna. Fazer coisas boas, ajudar os outros, ser um bom cidadão. Não, falta algo mais. Para seguir a Cristo, para renunciar ao mundo e seguir a Ele verdadeiramente. E isto faltava àquele jovem. Por isso que ele tinha essa dúvida dentro de si. Apesar de guardar os mandamentos, mas a partir do momento que ele foi procurar Jesus, é porque ele sabia que lhe faltava algo. E ele queria ouvir do Mestre o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E nós vemos o texto, seguindo. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus o olha profundamente. No texto que eu li, diz que ele o amou, porque Jesus, sendo Deus, sabia o que faltava àquele jovem. Sabia porque tinha aquela dúvida no seu coração. Jesus, quando ele diz para aquele jovem: falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus não estava dizendo àquele jovem que desprezava as riquezas aqui da terra. Também não estava igualando pobreza à santidade. Não. Jesus sabia o que tinha dentro do coração daquele jovem.
onde verdadeiramente estava o seu coração. Aquele jovem queria ter a certeza que poderia alcançar a vida eterna. Por isso ele perguntou ao mestre. Ele também, como já falamos, afirmou que guardava os mandamentos. Mas então, o que faltava àquele rapaz, àquele jovem? Que era uma pessoa boa, mas faltava-lhe algo para ter a certeza da vida eterna. E quando estamos meditando nesta passagem, nós fazemos uma reflexão sobre nós mesmos, que é quem sabemos o que tem dentro do nosso coração, qual o nosso propósito em servir a Deus, ou aquele que não serve a Deus, mas é uma boa pessoa. Infelizmente, aquele rapaz foi à busca de uma resposta, e ao final da sua busca, ele saiu dali, como diz o texto, triste, contrariado, porque ele possuía muitas propriedades. E o Senhor Jesus sabia que ele, apesar de guardar os mandamentos, faltava-lhe guardar o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o Senhor Jesus, ele lança um desafio àquele jovem, que apesar de guardar os mandamentos, mas ele era incapaz de guardar o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando o Senhor Jesus lançou o desafio a ele: está bem, então você guarda todos os mandamentos? Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Então aquele jovem ficou triste em ouvir aquilo, porque o seu coração estava nas riquezas. Não há problema nenhum em ser próspero, não há problema nenhum em ter abastança, em possuir riquezas aqui nesta terra, contanto que esta prosperidade, que esta riqueza, que esta abundância não esteja acima dos propósitos de Deus na tua vida. E com aquele jovem não acontecia assim. Ele foi em busca de uma resposta e saiu da presença do Senhor de cabeça baixa, porque ele não era capaz de vencer aquele desafio, de superar aquele desafio. E talvez você esteja dizendo dentro de si: graças a Deus, eu não tenho riquezas, eu não possuo muitos bens. Mas muitas vezes o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa indisposição de servir a Deus de todo o nosso coração nos traz tristeza. E nesta manhã é hora de refletirmos: será que temos colocado algo, alguma coisa, ou até a mim mesmo, o meu próprio eu, acima da vontade de Deus? Medita nisto nesta manhã. Que você possa ser diferente deste jovem que não conseguiu vencer o desafio proposto pelo Senhor Jesus, de deixar tudo que tinha, de vender, de dar aos pobres e fazer a vontade de Deus. Vim ao Senhor e segui-lo de coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e depois sim guardar os seus mandamentos, amando o próximo como a ti mesmo. Fica esta palavra para nós nesta manhã. A riqueza daquele jovem estava acima do amor a Deus. Que Deus nos guarde, que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde a tua vida, de colocarmos
alguém ou algo acima do nosso Deus. Que o nosso coração esteja pronto a servi-lo. Que a nossa alma esteja pronta a servi-lo, a amá-lo, a dedicar todos os instantes de nossa vida para que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas. É necessário que deixemos tudo. É necessário amar ao nosso Deus acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te guarde, que possamos extrair desta passagem uma lição de estarmos sempre colocando o Senhor acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele te ajude. Amém.